Será que temos diante de nós o melhor anime do ano? Salve galera! Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood. Hoje com muita satisfação para falarmos de Pluto, a nova animação da Netflix, que infelizmente eu não tenho visto muitas pessoas falarem por aí, mas que era uma das promessas do ano, né? E eu tô falando isso com base em quê? Obviamente no TikTok, né? Que aparece sempre os videozinhos assim, esse aqui vai ser o anime do ano, né? E como ultimamente minha agenda tá um pouco apertada, infelizmente eu não tô conseguindo assistir todas as produções, todos os lançamentos, seja de filmes, séries e etc. Então, né, eu tô assistindo coisas bem selecionadas, eu tô assistindo coisas ali bem pontuais ali que eu acredito que realmente vão se destacar ali. Então, né, dessa temporada de anime que tá saindo agora, foram 3 as apostas, a Undead Unluck, que eu tô assistindo assim, até agora tô achando legalzinho, mas nada de especial, né, embora seja uma obra bem conhecida e eu já tava disposto ali a assistir. Tem o Free, que é uma outra obra assim que eu tô apaixonado, vou trazer aqui pro canal ainda. E, finalmente, né, o grande e maravilhoso Pluto. E que obra, meu Deus, talvez dos 3 ali é que eu menos estava com alguma expectativa, né, não tinha visto sinopse, não tinha visto quase nada a respeito, só vi que seria um anime ali que era uma das promessas do anime do ano. E quando eu assisti, uau, que anime. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala do anime, então se você não é um robô cheio de ódio no coração, né, já deixa o like aqui no vídeo, comenta, bora trocar uma ideia se você já assistiu, se você pretende assistir, né, se inscreve no canal que eu tô começando aqui e vou trazer ali muito mais análises teológicas de obras cinematográficas no geral, né, trazer aqui no canal algumas pautas teológicas e compartilha com os amigos, certo? Então, chega mais comigo e bora para a análise. Bom, esse é um anime um pouco diferentão, né, para quem tem costume de assistir anime, porque anime geralmente tem episódios ali por volta de 20 minutos, e aqui a gente já vai ser diferente porque vai ser uma obra ali de 8 episódios de 1 hora cada, né, então para quem tá acostumado a assistir só anime talvez ache um pouco longo demais, cansativo, mas ainda assim, olha, vai com fé, né, larga aí essa preguiça, larga talvez um pouco desse receio e vá assistir, porque são 8 horas ali, mas de puro entretenimento. Que obra maravilhosa, né? Que anime incrível. Eu tô simplesmente apaixonado, né? Então, nossa, Rafael, pra você esse é o anime do ano? É difícil de dizer porque, obviamente, que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? O que a pessoa considera o melhor anime do ano ou não. Então, por exemplo, se você espera um anime com muita ação, muita porradaria, você não vai encontrar aqui. Então, se você é alguém que gosta desse tipo de gênero, né? Não tô falando que eu não gosto, eu gosto também. Mas se você é alguém que gosta só disso, né? E você vier aqui nessa obra, talvez você não goste tanto. Talvez não seja uma obra ali que te brilhe muito aos olhos. Vai ter a sua ação ali, mas a ação ali é bem, não dá pra falar nem que é segundo plano, é terceiro, quarto, não é o foco da obra. A obra ela envolve muito mais um suspense ali, muito bem trabalhado. Meu, é uma obra assim que é difícil de expressar em palavras, porque ela é muito competente ali, ela vai trabalhar diversas frentes, diversas coisas, diversas pontes, e todas elas vão se conectar, todas elas vão conversar entre si, e que obra simplesmente fenomenal, né? É uma obra ali que ela basicamente ali meio que não vai ter um protagonista direto, né? Não que ela não tenha um protagonista, ela tem, mas ao mesmo tempo não tem, você vai entender isso quando você assistir, mas ao mesmo tempo isso é muito competente também, porque não fica uma coisa chata, não fica uma coisa assim que você não se apega no personagem, na verdade é o oposto, você se apega a todos os personagens, né, por isso que você fica ali tão cativado ali nessa obra, por isso que você fica vidrado, você quer acompanhar até o fim, você quer ver qual que vai ser o desfecho da história de cada personagem ali, você se importa com cada personagem. Eu acredito que o Pantera Negra 2 tentou fazer isso, né, de não ter um protagonista direto ali na obra, e assim, não tô falando que Pantera 2 é ruim, né, mas ao mesmo tempo eu acredito que não alcance a maestria que foi feito aqui, né, não foi tão competente quanto eu vi nessa obra. O Pantera 2 é um filme ok, legal ali, mas que não soube trabalhar bem esse aspecto de não ter um protagonista. Muitas pessoas reclamaram disso, né, e justamente por não ter um protagonista, acabou desconectando muitas pessoas, acabou fazendo com que muitas pessoas não se importassem. E aqui, o Pluto, eu senti que foi feito de uma maneira diferente, foi muito melhor trabalhado, e mesmo que não tenha um protagonista direto, na verdade tem, né? Você vai entender melhor, mas ainda que talvez não tenha o protagonista no primeiro momento,
você consegue se apegar muito bem aquela história, muito bem a cada personagem, né? Então comenta aqui se você concorda comigo ou não, se você assistiu, o que você acha disso ou não. Na verdade, essa história aqui ela é tão fantástica que já no seu primeiro episódio eu já tava ali chorando, né? Que vergonha. Não sou chorão, não sou uma pessoa chorona, mas ali no seu primeiro episódio eu já tava ali, meu olho já tava suando um pouco. E sabe o que é mais incrível e mais engraçado ainda? Eu estava chorando por um personagem que num primeiro momento era um personagem odiável, é um personagem que você odeia, é um personagem que você detesta, que você fala, meu, dá um sanfanão nesse personagem aí porque é muito irritante. Então você odeia aquele personagem, mas ao mesmo tempo desenrolar ali em um único episódio de 1 hora, na verdade ele é dividido em 2 frentes esse primeiro episódio, então na verdade parece até que não se conectam, parece que são 2 histórias completamente distintas. Você começa assistindo o primeiro episódio e de repente começa uma outra história, você fala, ué, o que tá acontecendo aqui? Você vê que é o mesmo universo, mas parece que as histórias não se conectam e depois a gente entende que sim, elas se conectam muito bem. E rapaz, essa segunda história, por mais que ela comece do nada, por mais que você estranhe e ela não te cative num primeiro momento, conforme ela vai avançando, você vai se interessando mais e o desfecho dela é sensacional. Eu já tava chorando ali no seu primeiro episódio. E o primeiro episódio é aquele carro-chefe, né? O carro-chefe de qualquer anime, filme, série, na verdade séries e animes em geral que são divididos por episódios. Mas o primeiro episódio é aquele que tem que te comprar. Inclusive tem muitas obras que vão usar essa estratégia de te comprar no primeiro episódio e depois cai bastante a qualidade, mas é o primeiro episódio que tem que te comprar. Se o primeiro episódio não te compra, dificilmente você vai querer continuar assistindo a obra, né? Mas aqui o primeiro episódio, pelo menos pra mim, funcionou demais, me comprou, eu me emocionei muito nesse primeiro episódio, né? E me emocionei em outros momentos, assim, no decorrer da história também. Mas que baita anime, né? É um anime bem interessante, porque ele tem uma animação que ao mesmo tempo que ela é atual, ela remete muito a uma animação mais antiga, mais retrô ali, por volta da década de 90. Então é muito interessante, pode agradar ambos os públicos, né? Tanto de uma galera mais nova, que gosta de um gráfico mais moderno, mais incrível, como também essa galera assim que gosta de um anime mais retrô, mais antigo, etc. Então o anime ele é muito bom, né? Eu não tô falando aqui que a animação dele ela é perfeita, maravilhosa, né? Como um Kimetsu no Yaiba da vida, mas ao mesmo tempo é uma animação boa. Ela também não é ruim, ela não é mediana, ela é uma animação muito boa, né? Não chega a ser espetacular, incrível, mas ela é muito boa e que baita anime. E aqui, né, assistindo a obra, assim, eu fiquei com essa leve impressão, só um comentário, eu não conheço o autor, não conheci o mangá, a obra original, então tô falando única e exclusivamente aqui da série, e eu não conhecia muito, né? Eu assistindo assim, não pude deixar de notar a semelhança ali de um dos personagens com o Astro Boy, e aí que eu fui descobrir posteriormente, então, pesquisando um pouco sobre a obra, não fui muito a fundo, mas eu vi que na verdade a obra realmente ela é uma releitura de um arco específico do Astro Boy. Astro Boy também é um anime que eu não conheço muito, chegou a passar na televisão aberta um tempo, eu peguei alguns episódios quando era criança, mas nunca me interessou muito. Não sei quão adulto é ou não a obra do Astro Boy, mas eu sei que essa animação do Pluto, esse mangá, essa história, ela é uma releitura de um dos arcos do Astro Boy, e ela é uma releitura muito mais adulta e incrivelmente executada aqui. Eu simplesmente estou apaixonado por essa obra e não deixo aqui de recomendar. E obviamente, com tudo que eu falei até agora, eu não posso deixar de deixar minha nota aqui, que é um 10. Que obra incrível, eu recomendo fortemente, tanto para alguém que já gosta de anime, como para alguém que talvez não tenha costume de assistir animes. Ainda assim, eu recomendo fortemente. Dê uma chance, assista o primeiro episódio. Se talvez não te comprar, beleza, né? Bola pra frente, mas eu acredito que o primeiro episódio ele já vai ganhar boa parte do público, né? Então bora para algumas considerações teológicas aqui da obra. E é claro, eu vou dar alguns pequenos spoilers, mas são spoilers bem pequenos mesmo, acredito que não vai estragar em nada a sua experiência, né? Mas fica o convite aqui de você assistir o vídeo, né? Ver aqui as minhas considerações teológicas, e depois que você assistir a obra, você volta aqui e vê se você, reassistindo aqui essas aplicações, se elas têm o mesmo significado, se você conseguiu entendê-las melhor ou não. Troca ideia aqui, deixa nos comentários se você realmente é uma das pessoas que fez isso, né? Que assistiu o vídeo primeiro e depois foi assistir a obra e voltou aqui. Mas bora continuar trocando essa ideia aqui. Fechou? Então bora para as análises teológicas agora. Só um comentário que eu acabei esquecendo de fazer. Na verdade, eu não pude deixar de notar que a semelhança com Blade Runner. Você começa ali o primeiro episódio, você rapidamente já percebe que tá se tratando ali de um robô, né, detetive, etc. E eu já rapidamente
Ali já lembrei de Blade Runner, que é uma obra que eu assisti bem recentemente, inclusive, mas que também já conquistou meu coração, que eu me apaixonei por essa obra e por todo esse universo cyberpunk. Então eu já comecei a assistir e já associei ali, mais um motivo para me apaixonar totalmente por essa obra. Mas é interessante, não só aqui em Pluto, como em diversas outras obras, seja de universo cyberpunk ou todos esses punks aí que envolvem máquinas, e que trazem sempre essa temática de como robôs com inteligências artificiais muitas vezes são mais humanos do que os próprios humanos. Então quer dizer que futuramente pode ser que os robôs eles estejam tão avançados que a gente possa confundi-los com seres humanos? Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei o quanto nós vamos evoluir. É interessante aqui que a gente percebe nessa obra e em outras, como eu mencionei, é de como a gente percebe essa perda da nossa humanidade. Em que sentido? De que quando o pecado ele entra na raça humana, então a nossa imagem e semelhança de Deus ela é distorcida. A gente não perde a imagem e semelhança de Deus, porque senão nós deixaríamos de ser seres humanos, mas ela é distorcida, ou seja, é como se fosse uma folha de papel ali bem amassada ali. Essa nossa imagem de Deus, ela tá bem distorcida, ela tá bem estragada, e somente, é claro, quando estamos em Cristo Jesus, que essa imagem de Deus ela é restaurada, e nós é o que a gente vê lá em Coríntios 3, dessa imagem de Deus sendo ali instaurada em nós novamente por meio de Jesus Cristo. Mas o grande ponto é de que nós perdemos a nossa humanidade, nós perdemos essa capacidade de amar como Deus ama. Quer dizer que a gente não ama mais? A gente ama, mas nosso amor ele é muito mais deturpado pelo pecado. Então há essa perda ali, de certa forma, do nosso coração, essa perda de sentimentos, essa perda de empatia. A gente já vai ver ali em Gênesis 3, Adão e Eva ali tendo aquele primeiro embate, quando Deus aparece, ele confronta Adão, e aí fica um botando a culpa no outro. Não fui eu que comi, eu comi por causa dela, não sei o quê. Então a gente já vê ali esse rompimento dos laços humanos em Gênesis 3, e a gente vê no nosso dia a dia, claro, mas a gente vai perceber aqui na obra de como seres humanos de fato parece que são menos humanos, parece que tem menos empatia, parece que tem menos consideração para o próximo, enquanto os robôs aqui parece que eles são os verdadeiros humanos, né? Engraçado até porque parece aqui na obra que os seres humanos são os piores possíveis. É incrível, né? A gente vê ali, não dá, acho que nem meia dúzia de seres humanos que prestam na obra, e todo ser humano que aparece é o pior possível, é o mais pior retratado, seja de hostilidade, seja de preconceito, seja de atitudes diferentes, né? Então você vê uma parte da obra lá que tem ali passagens diferentes no aeroporto, alguma coisa do gênero, mas você vê passagens diferentes, né? Essa daqui é para seres humanos, essa aqui é para não humanos, né? Então você vê ali seres humanos horríveis na obra toda, e parece que os robôs são aqueles que ainda têm um coração, que ainda agem com empatia, que agem com sentimento, e isso tanto para com seres humanos, como para com eles mesmos, né? Para com os próprios robôs. E é engraçado porque, mais uma vez, os seres humanos parece que perderam essa capacidade de se importar com o próximo, enquanto os robôs eles são muito mais sensíveis. Inclusive a gente tem uma personagem que se destaca ali, que é a Oran, que ela tem um negócio ali dentro dela, que é essa habilidade de poder sentir melhor o sentimento do outro, enquanto muitas vezes na obra é falado várias vezes de que inteligências artificiais elas não conseguem compreender os sentimentos humanos, que elas não sabem o que é o sentimento humano e etc, né? Seja você aproveitar uma comida, seja você amar ou odiar alguém, né? Seja quando você perder alguém, você sentir a dor ali. Então constantemente é falado que robôs são incapazes de sentir isso, enquanto na verdade parece que é justamente o oposto. Parece que são os robôs que eles são mais sensíveis ali às sensações, aos sentimentos alheios do que os próprios seres humanos. E aqui tem uma outra passagem que se destaca, que eu achei muito interessante, é em uma cena específica em que a gente descobre, né, que naquele universo, obviamente, robôs eles não podem eliminar seres humanos, né? Existe uma lei internacional, eles já são criados ali com esse intuito de jamais machucar seres humanos, né? Diferente do filme Megan, que isso é dito, mas que na hora de instalar ali não é muito bem feito. Aparentemente aqui, não, de fato tem diversas camadas de segurança para robôs jamais machucarem seres humanos. Mas o que a gente vê em determinado ponto da obra é de que houve um único robô que quebrou essa regra e acabou eliminando ali, acabando com a vida, ceifando a vida de um ser humano. E aí é muito interessante porque eles vão falar de que foi feita pesquisa ali com aquele robô, com o que passou na cabeça dele, com o que passou com aquela inteligência artificial. Lembra até o caso do Jeff Dahmer, né, da série que saiu da Netflix também, de como eles queriam estudar o cérebro dele também. Então eles investigaram, eles pesquisaram, e a conclusão que eles chegaram é de que não havia nada de errado com aquele robô,
que não houve nenhum vírus, que não houve nenhum problema, que não houve nenhuma falha, ele simplesmente matou porque ele quis matar. A gente não sabe os detalhes do que aconteceu, a gente não sabe a motivação dele, a gente não vai saber muito bem, mas com aquela voz do Flamengo ali perfeita daquele robô, nossa, que sensacional, ainda assim a gente descobre que ele quis eliminar uma vida porque ele quis, e ponto, e acabou, não tinha um motivo. E a reflexão interessante que a gente faz aqui é, ainda comentando nesse ponto do pecado, de que muitas vezes um ser humano escravo do pecado, né, nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, ele não vai precisar de um motivo, ele não vai precisar de uma razão para eliminar uma outra vida. Né? Romanos 3 vai falar que os nossos pés eles são velozes para derramar sangue. Aonde que eu quero chegar comentando essas coisas? É de que muitas vezes a gente vê alguém que cometeu um ato hediondo, de alguém que cometeu um crime, de alguém que cometeu um assassinato, e a gente rapidamente vai tentar encontrar justificativas, vai tentar falar que ele tinha algum problema psicológico, que ele nasceu com alguma coisa, que ele veio de um contexto social, e etc, etc, etc. A gente sempre quer encontrar motivos, e muitas vezes é a maldade humana pura e simples. É a maldade humana que faz com que o humano pratique o mal, sem necessariamente ter um motivo, sem necessariamente querer alguma coisa em troca. Às vezes é o mal pelo mal, né? E é isso que a gente vai chamar na teologia de depravação total do ser humano. O que isso quer dizer? Que todo ser humano é horrível, é um monstro? Não, mas que todos nós temos potencial em nós mesmos, por causa do pecado, de sermos o pior ser humano que existe na face da Terra. Isso não quer dizer que todos nós seremos, mas que nós temos esse potencial. E a imagem que a gente usa é de Deus, né, nos segurando ali como se fosse um livro, né, inclusive, deixa eu pegar aqui, mas como se fosse um livro aqui, em que eu estou segurando esse livro, e essa é a mão de Deus, isso que a gente chama de graça comum. Então essa é a mão de Deus nos segurando, e a partir do momento em que Deus ele nos solta, né, não vou soltar meu livro aqui porque eu amo muito ele, mas a partir do momento que eu solto, então esse livro, o que ele acontece? Ele cai. Então esses somos nós, né, nas mãos de Deus. Enquanto as mãos de graça de Deus estão nos segurando, a gente ali não pratica o máximo de mal que nós poderíamos, mas quando Deus ele tira sua mão, ali a queda ela é iminente. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, com o faraó, ali no livro de Êxodo, e Romanos 1, Paulo vai explicar isso, né, de que na verdade o pior castigo de Deus não caiu um raio na nossa cabeça, caiu um fogo, mas é justamente Deus nos entregar a nós mesmos, Deus nos entregar aos nossos desejos e paixões. Uma outra cena que chama bastante atenção aqui em Pluto é de que um dos robôs ali, que ele era um lutador ali, conhecido mundialmente, muito forte, ali um campeão de não sei quantas batalhas, mais de 900 batalhas consecutivas, e que ele tinha muito dinheiro. E ele fala, né, nossa, eu poderia estar morando numa mansão, poderia estar num lugar muito melhor, mas ele morava num espelunco, e ele fala que ele gastava o dinheiro dele com outra coisa, e a gente não demora muito para descobrir que, na verdade, ele, sendo um robô, ele tinha ali o direito de adoção, e ele adotava diversas crianças, porque o desejo dele era de ter uma família. Então é muito lindo a gente ver isso, de que alguém com um poder monetário grande, que poderia usar aquele dinheiro para si mesmo, mas ele prefere estar num lugar não tão incrível, não tão interessante assim, mas gastar o seu dinheiro ali criando diversos pequeninos, diversas criancinhas, porque aquilo que dava prazer para ele, né? E é lindo essa mensagem aqui, inclusive, né? Ele solta uma frase que ela é muito clichê, você já deve ter visto ela em alguma obra, em algum filme por aí, mas que ele solta assim de que antes dele ter a sua família, antes dele ter seus filhos ali, ele lutava de maneira imprudente, e as lutas dele são sempre ali pondo sua vida em risco, e ele falava que não se importava muito disso, ele não se importava de entrar numa luta se ele ia ficar vivo depois daquela luta ou não, mas que depois ali, que ele tem a sua família, que ele tem os seus filhos, ele fala que ele começou a sentir o medo. Na verdade, eu acho que ele nem chega a usar a palavra medo, porque eles realmente não sabem que são emoções, mas ele fala que ele tem medo de não voltar mais para casa. É difícil você ouvir uma frase dessa e não se emocionar. Eu, pelo menos, me emociono muito. E a mensagem bonita que a gente percebe aqui é que nós precisamos resgatar nos dias de hoje, em que muitas pessoas elas veem filhos como uma despesa, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, né? Sendo que filhos são uma bênção do Senhor. Ter uma família é uma bênção do Senhor. Por mais que o filho ele realmente vai gastar muito da nossa energia, vai gastar muito do nosso tempo livre, vai consumir ali, vai tirar muito da nossa liberdade, das nossas finanças, dos nossos projetos, sonhos de viagem, etc, etc, etc. Mas ainda assim, isso não é uma perda, é um ganho, né? Isso é uma bênção do Senhor, não é uma maldição do Senhor, mas é uma bênção do Senhor. E a gente precisa resgatar essa visão de que filhos são aquilo que nos preenche, né? Aquilo que a gente perde por conta dos filhos não é uma perda, mas é um ganho, um investimento. Então eu não estou perdendo dinheiro, não estou gastando dinheiro ali com uma fralda cara, mas na verdade eu estou investindo na vida de uma pessoa que não necessariamente vai me retribuir ali, vai me tornar mais rico no futuro, coisa do gênero, mas de uma vida ali
e que eu vou poder ter prazer nela, e que meramente o fato dela ter saúde, dela crescer feliz, dela sorrir, dela poder falar que nos ama, isso acho que é a melhor sensação, isso que é a melhor recompensa, uma das melhores recompensas que a gente pode ter nessa vida. E a gente vê ali em uma simples cena essa mensagem tão bonita sendo transmitida ali em poucas falas ali, mas como isso é poderoso, como a gente precisa resgatar essa mensagem. E é interessante porque a gente entra na própria discussão de criar robô. Por que seres humanos são tão fascinados assim em criar robôs, ainda que a nossa tecnologia não fosse tão avançada? Essa discussão, essa imaginação de ter robôs, que se confundem com a própria personalidade humana, muitas vezes, isso já vem de obras antigas que já falavam, que já imaginavam, que já esperavam um cenário assim. E aí fica sempre essa discussão, mas por que a gente se fascina tanto com esse cenário de robôs, Por que isso muitas vezes corre em muitas obras, etc. Por isso que a gente fala, por que a gente fala tanto sobre isso? E alguns vão falar que, nossa, isso aqui é uma idolatria, na verdade, é o ser humano querendo ser Deus, querendo criar uma vida e querendo ele ter esse direito, esse poder, essa autoridade de falar que ele próprio criou uma vida. Pode ser que sim, pode ser que em alguns casos sim, realmente seja uma idolatria, seja o ser humano querendo tomar um lugar de Deus, seja ele mesmo querendo ser criador, mas por outro lado pode ser justamente pelo fato de Deus sendo criador e nós tendo a imagem e semelhança de Deus em nós. A gente querer refletir justamente esse aspecto de Deus, esse atributo de Deus que é Deus sendo criador. Se Deus é criador e nós somos a sua imagem e semelhança, nós também temos esse impulso de criar novas coisas, seja na nossa imaginação, com livros, com jogos, com filmes, com séries, etc. Ou seja também o nosso desejo de produzir vida. Então esse desejo de criar robôs, às vezes seja justamente esse fato de também termos esse impulso criador de queremos gerar vida. E nós geramos vida, obviamente que não como Deus, não da mesma forma que Deus criou tudo do nada, mas nós podemos ali, por meio de uma reprodução na família, de nós gerarmos novas vidas. Isso é uma bênção de Deus, como eu acabei de falar, e talvez todos nós tenhamos esse desejo, todos nós tenhamos esse impulso dentro de nós, ainda que a gente não reconheça isso. Infelizmente a nossa cultura, ela prega muito de que filhos são uma coisa ruim, filho é um gasto, filho é uma coisa que você precisa se livrar de todas as formas. Então, eu não sou contra métodos contraceptivos, mas a forma como eles são pregados hoje em dia, ou a forma como um aborto é defendido com unhas e dentes, então a gente percebe que a criança, ela é defendida, ela é vista como uma maldição, como uma coisa ruim, sendo que na verdade crianças são bênçãos do Senhor e todos nós temos esse impulso de gerar vida. Às vezes, infelizmente, uma pessoa ela vai gastar a vida toda para gerar um robô, uma inteligência artificial, e ela não vai querer ter filho porque ela acredita que aquilo vai arruinar a vida dela, sendo que ela não percebe que nela mesma é esse impulso de gerar vida, de criar vida que vem do próprio Deus. Um outro ponto que a gente pode discutir, que a gente pode trazer aqui na obra, é também nesse aspecto de robôs eles serem alvo constante de hostilidade, serem um alvo constante de preconceito por parte ali de seres humanos, mas ainda assim eles nunca reagirem à altura, eles sempre reagirem ali com aquilo que eles foram programados, em amor ao próximo, em cuidado ao próximo, não só da própria raça, com os robôs, mas também com os seres humanos. Eles se importam muito ali, eles têm esse âmbito de proteção, eles estão dispostos a sacrificar a sua própria vida para proteger seres humanos, que muitas vezes só estão os hostilizando. E aí fica a pergunta, mas por que eles fazem isso? Talvez a gente possa dizer aqui que isso tem a ver com a forma que eles foram criados, a forma como eles foram projetados, aquilo que foi instalado neles na sua criação, esse impulso, esse desejo de proteção para com seres humanos, Embora isso é bem questionável, já que a gente vê na obra que robôs eles têm bastante liberdade, eles têm bastante autonomia, mais do que eles mesmos próprios são conscientes, Mas a discussão que a gente pode trazer e a aplicação teológica que a gente pode fazer para a nossa vida é de que nós também temos um projeto ali instalado dentro de nós na criação, que é esse desejo também de amar, esse impulso de amar para com o outro. É claro que quando o pecado ele entra na criação, esse impulso ele é bem distorcido, a gente não tem tanta vontade de amar assim o outro, mas se Deus é amor e foi Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, obviamente que nós temos esse impulso de amar o outro. O pecado atrapalhou isso, e hoje nós somos egoístas. É claro, pensamos muito mais em nós mesmos do que no próximo. É por isso que o grande desafio é amar o próximo como a nós mesmos, porque nos amarmos
é muito fácil. Claro que vai ter as suas exceções ali, mas via de regra nós somos bem egoístas. Então amar o próximo como a nós mesmos é o grande desafio. E se Deus, Ele é amor e Ele nos criou sua imagem e semelhança, nós temos esse impulso na nossa criação, nós temos esse desejo dentro de nós de também vivermos em amor sacrificial para com o próximo. E é claro que o pecado, ele rouba isso de nós, mas em Cristo Jesus nós somos regenerados. Em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza, nós nascemos de novo e agora, por meio dele, com o auxílio do Espírito Santo, e através da sua palavra, nós podemos uma vez mais viver em amor e viver em amor ao próximo como a nós mesmos, entregando outra face quando somos agredidos e vivendo em amor não só para com o nosso próximo, mas para com o nosso inimigo. Tudo isso por meio de Deus que nos amou e nos amou quando também éramos inimigos. E aí, para finalizar, uma reflexão teológica para nós aqui é de como robôs eles refletem o ser humano sem pecado. Você já parou para pensar nisso? Então, espero que se você não assistiu a obra ainda, você assista, mas quando você estiver assistindo, você vai perceber como a forma que os robôs são retratados ali parece muito com Adão e Eva antes do pecado, né? Então eles só têm coisas boas dentro deles. Não existe maldade, não existe ódio, não existe raiva, não existe tristeza, só existem coisas boas neles, né? Então parece que aqueles robôs eles são uma espécie de um projeto de Adão e Eva antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. E isso também pode refletir num sentimento interessante, tanto esse sentimento de saudade, né, de a gente sentir saudade daquilo que nós não vivemos ainda, né, de sentirmos saudades daquele paraíso perdido, como também de uma esperança, como também daquele desejo para um mundo melhor, né, aquele sentimento de insatisfação de que esse mundo não é o lugar como ele deveria ser, e nessa esperança de que um dia no futuro nós habitaremos, nós teremos em Cristo Jesus, né, corpos ressurretos, corpos glorificados por meio de Cristo Jesus, e habitaremos nessa terra onde o pecado deixará de existir, em que nós finalmente não teremos todos esses impulsos e sentimentos negativos, mas viveremos com corpos glorificados em um paraíso onde não existirá o mal, né? E que grande dia será esse em que nós almejamos e que nós desejamos. E por isso que também nesse impulso de criar vida, nesse impulso de criar robôs, porque nós temos esse desejo de criar vida, quando nós criamos robôs, nós queremos criar também esse corpo, né, sem pecado, esse corpo sem aquilo que é de pior na humanidade, porque todos nós reconhecemos que esse mundo não é como deveria ser, e todos nós temos esse anseio pela eternidade, todos nós temos esse anseio pelos novos céus, pela nova terra, esse lugar onde o mal deixará de existir. Bom, é isso, galera. Essas foram as minhas considerações sobre a obra Pluto, né, e algumas aplicações teológicas, até que eu consegui ter alguns insights interessantes, né? Mas diz aí, já deixa nos comentários o que você achou. Se você assistiu até aqui, já deixa aqui nos comentários se você assistiu até aqui, deixa a sua opinião, né? Fala se você concorda, se você discorda, fala se você assistiu a obra, se você teve mais algum insight teológico, né? Se você teve alguma percepção diferente. Inclusive essa é uma obra que eu me apaixonei, eu pretendo revisitá-la, não sei se ainda esse ano, mas eu pretendo reassisti-la em algum momento, talvez algum dia, quem sabe eu me anime para ler o mangá, e quem sabe, né, futuramente eu tenha ali mais novas percepções sobre a obra, eu trago aqui no canal novamente. Quem sabe eu não possa aprender aqui com você nos comentários e possa trazer o seu entendimento, a sua aplicação teológica da obra também. E, enfim, né, mais uma vez fica o meu convite aqui para você se inscrever no canal, né, para a gente continuar trocando ideia, falando sobre a palavra de Deus e como a gente pode enxergar ali a verdade de Deus sendo revelada em obras, via de regra, cinematográficas, né, mas eu pretendo trazer outras análises teológicas aqui no canal, mas principalmente análise de filmes, séries, animes e, enfim, é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma vez mais, curte, comenta, compartilha e te espero na próxima. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau!